O Espírito Santo é o executivo da divindade, operando tanto na esfera física como na esfera moral. Por seu intermédio, Deus criou e preserva o universo. Por intermédio de quem? Por intermédio do Espírito Santo também, tá bom? E na esfera espiritual, olha só, ele converte os pecadores, santificando-os e sustentando-os. Olha a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo fez parte da criação do mundo como divindade, e na esfera espiritual ele converte os pecadores, santificando-os e sustentando. Então, quem sustenta o cristão é o Espírito Santo. Ele nos sustenta, ele nos dá força. Por isso, é importante lembrar que o Espírito Santo ele não é um terceiro Deus, e sim parte do Pai, do Filho, parte do Pai, tá? E agindo de uma forma independente deles. Ou seja, Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte da Trindade. Os três são uma unidade trinitária, tá bom? Então, impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos, por favor. Olha, irmãos, essa aula é uma aula de pentecostais, é uma aula que vocês também têm um professor pentecostal, porque o Pentecoste, me desculpa, não é esse negócio, não é só isso, barulho não. Pentecoste está aqui, nessa aula, você vai ver, o Espírito Santo, tá bom? Nós vamos, inclusive, Atos 2 é um assunto que nós vamos discutir aqui nessa aula, tá? Não é só, não? Então, pense que Atos 8:17, por favor. A sua Bibliazinha abertinha, bonitinha, é sempre importante nas nossas aulas. Atos capítulo 8 e o versículo de número 17, por favor. Eu quero ler esse texto aqui, o versículo 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Essa passagem bíblica aqui do receber o Espírito Santo através de outra pessoa, eu tive essa experiência como pessoa. E essa experiência aqui, me desculpe, só sabe quem recebe. Porque no dia que eu fui visitar essa irmã, cega, mas enxergava mais do que... Meu Deus do céu. Que ela mandou eu me ajoelhar, eu me ajoelhei. Sabe o que foi que ela fez? Ela colocou as mãos sobre mim e orou para que eu recebesse o Espírito Santo, igual está em Atos. O Espírito veio sobre a minha vida, eu de joelho, como estava, comecei a marchar e a pular de joelho. Como é que um cara desse tamanho? Vai por mim, meu irmão, é 100 quilos. De joelho, aqui, marchando e recebendo uma virtude do Espírito Santo que eu não conseguia parar. Algo sobrenatural. Então, essa experiência de Atos 8, capítulo 17, receber o Espírito Santo, igual Pedro e João orando, o Espírito Santo veio. O versículo 18 diz, e vendo Simão, que o Espírito Santo era dado... Olha o versículo 18. E vendo Simão, que o Espírito Santo era dado com a imposição dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse, dai-me também do poder para que possa, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ei, isso aqui é sensacional. Pastora, não se compra porções do Espírito Santo, não. O que está sobre a minha vida, está sobre a minha vida. O meu ministério que está sobre a minha vida é o meu ministério. Para cada um, Deus, através do seu Espírito, dons e ministério. Aqui é um exemplo
negativo que apareceu na história de muitos que querem comprar com dinheiro. Não, não se compra. O que você está fazendo aqui, estudando, você está se aperfeiçoando, aperfeiçoando o seu ministério, para que Deus possa te usar mais poderosamente. E isso não se compra, isso não se vende, porque é dom de Deus. Dom, o falar, o receber. Então, se você está pregando e Deus está realizando milagres e maravilha, não é seu, tá? Não é do seu esforço, não é do seu mérito, é de Deus. É aí que entra uma questão muito importante para nós que somos alunos e professores, quando nós fazemos qualquer coisa que Deus honra. A primeira coisa que nós temos que dizer é a seguinte: a glória é para Deus. Quem salvou foi Deus. O poder foi dele. Quem curou foi ele. Quem salvou foi ele. Quem transformou foi ele. Tudo foi ele. Eu fui apenas um canal aonde a vontade de Deus foi comunicada às pessoas. Ele apenas usou o meu ministério. Mas o dom é dele, não tem como comprar. Tá? Então não se vende, não adianta. Eu não tenho aqui. Existem denominações aí que chegam para você e falam assim: olha, eu oro por você, me pague. É tanto a oração da cura, é tanto a oração do milagre, é tanto. Que se orar, não. É dom de Deus. Não, eu quero também impor, pastor, como o senhor. Como é que eu faço? Olha que eu recebo muita gente. Como é que eu faço para ser como o senhor? Eu falei: não faça isso não, filho. Quero sofrer que nem eu, não. Você não tem noção, não. Não faça pedidos assim. Tá cheio de gente. Não, é fácil. Você sabe que é voltar 30 anos? Então volta 30 anos da tua vida, sofre 30 anos da tua vida, estuda 30 anos da tua vida, vive 30 anos se aperfeiçoando. Não só olha olha a história. A gente olha aqui, ó, estavam lá. Pedro e João estavam realizando o milagre. Eu falei: nossa, coisa linda, bonito. Quero igual. É do mesmo jeitinho. Eu quero só dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ah, meu amigo. Espírito Santo não. Vamos aprender aqui já na nossa introdução que o Espírito Santo não se vende. Amém? Bom, falando ainda no termo, como é o nome que eu falei aqui, o primeiro, pneumatologia, e a primeira palavra é pneuma. Então, voltando aqui para pneuma, por favor, ainda na continuidade, eu preciso que vocês gravem isso aí, coloque, se eu tivesse na lousa eu ia escrever, mas coloque aí na lousa pneuma, o termo pneuma, tá? O termo pneuma realmente significa espírito, vento, ar e vapor, tá? É usado sempre no Novo Testamento, representando a pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu ler algumas passagens, como por exemplo, Atos 2, quer ver? Antes de darmos continuidade, olha como facilita a pneuma. Para você ler um texto e você vai ver a pneuma de Deus. Atos 2. Ainda em Atos 2. Ainda no livro de Atos. A minha tradução é NVI. Vou esperar vocês. Mas eu vou ler a partir do primeiro, tá? Eu vou ler o contexto. Acharam? Todo mundo? Ok? Atos 2:1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Tá vendo? 2:2. 2:1. 2:1. Aqui você já encontra um som, tá? Como de um vento. Olha o vento. E o que é pneuma? Aqui, pneuma, aqui é no original. Aqui já é pneuma. O Espírito de Deus. Olha, vento. Tá aqui, tá bom? Vento. Muito forte. Olha, gente, desculpa. Era uma pneuma muito forte. Ou seja, era a atuação da pneuma de Deus com força. Era o sopro de Deus. Meu irmão, não dá para. Acho que a melhor forma de explicar isso aqui, nós os pentecostais somos os melhores. Sabe por quê? Porque nós saímos da caixinha do tradicionalismo em poder só ficar do texto. Isso aqui, a ideia do original é que o vento, que é a pneuma de Deus, está soprando forte. Forte, o vento forte. Não é só o vento, é o vento forte, ou seja, é o Espírito atuando com uma força maior sobre as pessoas que estavam ali presentes. Vamos dar continuidade. Que é a pneuma de Deus. Cadê? Vento muito forte e encheu toda a casa em que estavam
assentados, né? E viram o que parecia línguas de fogo e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha o versículo 4. E todos ficaram, ou todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitavam. Ponto. Irmãos, aqui, permita-me, é uma passagem conhecida por todos nós, e qualquer um, principalmente nós que somos pentecostais. Aqui é um texto que mostra o vento de Deus, o vento do pneuma. Tudo bem? Então, o Espírito Santo, ele representa aqui no Novo Testamento o vento de Deus. Vocês lembram os acontecimentos que aconteceu? Um dos acontecimentos que veio sobre a caverna? Veio o primeiro terremoto. Barulho. A Bíblia diz, e Deus, lembra da história? E Deus não estava no terremoto. Aí veio um vento. E Deus também não estava no vento. Então ali não é pneuma. Então, já aqui para concluir, tá? Só que aí vem uma voz suave e fala com Elias. Então, só aqui para reforçar, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus tem suas formas de falar. O Espírito Santo tem suas formas de falar como pessoa. Então, não é... Nós estamos confundindo hoje, às vezes, o terremoto. O terremoto de Deus. Se não tiver terremoto, Deus não está falando. Se não tiver tremor de terra, Deus não está falando. Se não tiver grito, Deus não está falando. É como se Deus não falasse em voz, como se Deus não falasse em uma aula, como se Deus não falasse calmo, como se Deus não falasse, como se aqui é aula e como se Deus não falasse de alguma forma em aula, através do seu Espírito. Então tem formas. Então, a forma representativa do Espírito Santo no Novo Testamento, principalmente, é como Espírito, vento, ar e vapor. Bom, agora, e também aquele que dá, como aquele que dá a vida. O Espírito Santo também representa aquele que dá a vida. Ponto. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, você era morto, condenado para o inferno, e você, a partir daí, você tem uma nova vida. E essa nova vida conta do ano que você aceitou Jesus. Eu não vou pedir para o senhor, porque acho que o senhor aceitou Jesus com quantos anos? O senhor já tem uns 50 anos dessa nova vida? 30 anos, nova vida? 30 anos de nova vida. Da nova vida que o Espírito Santo deu, a nova vida. Essa nova vida gerado pelo Espírito Santo. A senhora tem só um ano, então tem que ter paciência muito com a senhora sabe, né? Porque bebê... Do aceitar ou também do batismo? Do aceitar, Jesus. O aceitar. Porque quando você aceita, você também recebe o Espírito Santo. Batismo é um revestimento, não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo, entendeu? Eu vou responder com essa sequência aqui para a senhora. No Novo Testamento, ele tira, as impurezas, tá vendo aí, pastor? E santifica o homem para servir a Deus. Então, quando você aceita Jesus, essa casa, ela é limpa. Ela precisa ser limpa. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, porque essa doutrina é uma doutrina muito, muito, muito espiritual, tem que ser espiritual. Ela é espiritual. E para Deus Santo morar nessa casa impura, de cacos. Porque, meu Deus do céu, como é que um Deus deixa a sua glória, pastora, no céu e vem querer habitar dentro de um caco como eu, pecador miserável? Caco dos cacos. Um miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas essa casa, esse templo, ele precisa ser limpo para poder o Espírito Santo habitar nele. E ele precisa fazer uma limpeza. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Lava, limpa as paredes do templo para que possa habitar exatamente o pneuma de Deus, o Espírito de Deus com a casa limpa. O sangue purifica, limpa. Você recebe o Espírito Santo com a casa limpa e a partir daí todas as impurezas, a partir daí tudo que está relacionado à santificação da sua vida com o Espírito de Deus
É algo assim, como eu posso dizer para vocês da melhor forma, eu tenho que servir a Deus sem manchar as paredes. Por isso que é uma guerra muito grande entre a carne e o espírito. E não é pequena, com todos nós. E é uma guerra tão grande, irmãos, que é mais ou menos assim.